Bem, pessoal, vamos fazer as correções das atividades de língua portuguesa do dia 5 e 6 de maio, tá? Vamos começar então por esse texto Mezinha contra a Peste, tá? É um textinho aí que vem falando, né, da uma época aí que tinha bastante doenças, né? Eles costumavam fazer tipo um remédio preparado com algumas substâncias para poder curar essas doenças da época. E é basicamente isso que fala o texto, tá? E esses remédios são chamados de mezinhas, tá? De acordo com o texto, a mezinha era, letra A, um pó de texugo, bicho parente dos furões. Letra B, o local onde as epidemias se instalavam? Letra C, uma das causas do agravamento da peste. Ou letra D, um remédio preparado com substâncias diversas. Então, ele até fala da opção da letra A sobre uma mesinha feita de pó de texugo, tá? Só que esse tipo era um dos que era feito, tá? O principal é essa expressão que está destacada aqui, ó. Mezinhas, um remédio preparado com substâncias diversas, tá? Então, a resposta certa não é a letra A, é a letra D, um remédio preparado com substâncias diversas. De acordo com o texto, isso que era uma mezinha, tá? Aqui a gente tem uma anedota, tá? Mãe coruja encontra com a amiga. Como vai o seu filhinho? Um gênio, ele é precoce. Imagine que já está andando há 6 meses. Verdade? Diz a outra. Então já deve estar longe. Então a pergunta da 2 diz o seguinte: o diálogo ocorre entre A, uma criança e uma amiga, B, uma mãe e um gênio, C, uma mãe e sua amiga, ou letra D, um jovem e uma vizinha. Então, logo no começo diz que a mãe, ela encontrou uma amiga, tá? Então a resposta certa é letra C, uma mãe e sua amiga. Aqui na 3, a gente tem esse textinho da menina do leite, tá? Que, resumindo, ela pegou um balde com leite, né, da vaquinha dela, o primeiro leite da vaquinha dela, né, que ela conseguiu tirar, e ela começou a andar contente da vida na rua, pensando ali em vender o leite, comprar ovo e dos ovos conseguir chocar e nascer galinha, e com as galinhas conseguir pôr mais ovos e com os ovos vender e ganhar dinheiro e comprar galo e comprar mais vaca e comprar porco e começou lá a sonhar a mente fértil dela lá, do resultado que ela teria com aquele primeiro leite da vaquinha dela. E aí ela tropeçou, caiu no chão, o leite todo derramado na terra, né? E ali acabou os sonhos dela, tudo ali na queda que ela teve, tá? Então, a pergunta 3 diz o seguinte: a menina do leite poderia apresentar a seguinte moral: A. A mentira tem pernas curtas? A menina não mentiu durante o texto. Então, não é isso, né? B. Quem tudo quer, tudo perde? C. Quem ama o feio e o bonito lhe parece? A letra C também não tem muito a ver com o texto. D. De grão em grão a galinha enche o papo? Também não, tá? Ela queria muitas coisas e acabou perdendo tudo num tropeço ali onde ela derrubou o leite, tá? Então, a resposta certa é a letra B. Quem tudo quer, tudo perde. A questão 4 traz um poeminha que chama Promessas, tá? Diz o seguinte, ó. Primeiro dia de aula. Como é bom recomeçar. Mala nova, tudo novo, caderno, lápis no estojo. Tudo encapado, tudo ajeitado, tudo arrumado, tudo prontinho. Não conheço a professora, também ela vai ser nova. Sei que dela vou gostar e ela vai gostar de mim. Prometo estudar bastante, vou ser o primeiro da classe. Não vou ficar de castigo, nem vou brigar no recreio. Tudo novo, vida nova, novos colegas também. Mas eu prometo, este ano eu não vou emprestar minha borracha. Então, a pergunta diz o seguinte: o ponto de exclamação utilizado pelo poeta no segundo verso, como é bom recomeçar, indica A. Espanto pelo recomeço das aulas. B. Dúvidas sobre o recomeço das aulas. C. Contentamento pelo recomeço das aulas. Ou D. Questionamento sobre o recomeço das aulas. Eu deixei destacado aqui, né? Como é bom recomeçar, então ele está contente por voltar às aulas, né? Então, resposta certa, letra C, contentamento pelo recomeço das aulas.
O texto Louco, Lápis e o Papel também é uma piada, tá? Uma anedota, onde o louco ele começa a escrever uma carta, escrever. O médico pergunta o que ele está escrevendo, ele diz que é uma carta para ele mesmo, né? O médico pergunta o que está escrito, ele diz, como é que eu vou saber se eu ainda nem recebi a carta, né? Então, a 5 pergunta onde está o efeito de humor, tá? A graça da piada é que ele está lá escrevendo e diz que não sabe o que está escrito porque ele ainda não recebeu a carta que ele está escrevendo para ele mesmo, tá? Então, a resposta certa é a letra D, dizer que ainda não recebeu a carta. Aqui a gente tem um quadrinho do Chico Bento, né? A forma que a gente conhece, que o Chico Bento fala, né? Miorvor tapa a cama, né? Porque ele é caipira, representa um caipira, né? E a 6 pergunta, na tirinha, podemos perceber que o modo de falar do Chico Bento é comum entre os que vivem onde, tá? Geralmente é no interior, tá? Interior de São Paulo, letra C. Na 7, a gente também tem uma tirinha aí da Turma da Mônica, tá? O Cebolinha pergunta pro Cascão se ele acha que hoje vai chover, e o Cascão diz talvez, mas o balão da resposta do Cascão, ele parece um guarda-chuva, tá? O que que isso significa, né? Que o Cascão gosta de chuva, letra A? Não, o Cascão odeia chuva, né? Está preparado caso chova? Letra C, não se importa se chover? Lógico que ele se importa, né? Ele sai correndo. Ou letra D, está ansioso esperando a chuva? Então, a resposta certa é letra B, ele está preparado. Se chover, ele está preparado para dar no pé. Isso que significa esse balão em forma de guarda-chuva, tá? O texto Salvem a Mantiqueira, tá? Traz a seguinte pergunta. De acordo com o texto, o projeto Mantiqueira Viva foi criado por quê? Eu deixei destacada essa parte aqui do texto porque fala da ação do homem nessa mantiqueira, que tem trazido aí o risco de espécies que estão desaparecendo, né? Além da vegetação. E é por isso que esse projeto Mantiqueira Viva foi criado, para proteger esse ambiente aí da ação do homem, tá? Então, a pergunta, de acordo com o texto, o projeto Mantiqueira Viva foi criado por quê, tá? Letra C, a resposta certa, ó. A Serra da Mantiqueira está ameaçada pela ação do homem, tá? O texto da questão 9 traz aí alguns dados científicos, né, sobre o que acontece no corpo do jogador de futebol em relação ao gasto de energia que ele tem no jogo, tá? E aí traz a seguinte pergunta, ó. Na frase, em geral, eles consomem em uma partida 10 a 12 vezes mais energia do que quando estão em repouso, sendo que há atletas que usam até 20 vezes mais, a palavra marcada se refere. A palavra que deveria estar marcada é eles, tá? Quem são esses que estão consumindo 10 a 12 vezes mais de energia no jogo? Os jogadores de futebol, né? Tá aqui destacado no texto. Ó. Eles são os jogadores, tá? Então, resposta certa, letra B, jogadores de futebol. Aqui na 10 eu tenho uma tirinha do Garfield, né? Onde o John aí fica feliz da vida porque vai ter um encontro, né? No último quadrinho, o traçado e a forma com que foi escrita a fala do personagem John informam que a palavra encontro foi pronunciada. Então, ali a gente consegue ver que está bem grandão em negrito, escrito encontro. Quer dizer que ele está falando bem alto e como o O está repetido, ele está falando alto e devagar. Encontro, tá? Então, resposta certa, letra A, alto e devagar. Aqui, pessoal, nas atividades do dia 6 de maio, era uma produção de texto, tá? E a proposta dizia o seguinte, ó. Lembre-se de um fato marcante em sua vida que queira compartilhar com os colegas de classe. Pode ser algo relacionado a uma viagem que você fez ou uma festa do qual participou. Escreva um relato contando esse acontecimento. Então, pessoal, a produção é um relato pessoal, você vai usar aí a primeira pessoa do singular, eu, né? Você vai contar sobre uma festa de aniversário que você gostou muito. Eu fui numa festa de aniversário e conta pra gente aí o relato pessoal. Ou você fez uma viagem pra praia. Eu viajei pra praia no dia tal, com tal pessoa, foi legal. Conta pra gente, é um relato pessoal. Você vai escolher um acontecimento, tá? Pode ser um aniversário, uma viagem pra praia, uma ida no circo, que nem tá nas imagens aí, para ajudar vocês a terem uma ideia. Mas vocês escolhem o tema, tá? O que a gente quer é a estrutura de um relato pessoal, você detalhar para a gente, contar
como que foi a sua experiência aí, tá bom? Essas eram as atividades do dia 5 e 6 de maio. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Até mais!